Mas vamos lá. Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast WE aqui do Polo de BH. Eu como Rush, Lucas, seminarista também. E estamos aqui com uma galera que eu queria muito ter gravado no semestre passado, entendeu? Mas Jesus agora moveu o coração deles, assim, entendeu? E aí eu vou deixar cada um se apresentando. Verdade, os dois estavam desviados. Estava aqui. Dilene me deu o prazer de gravar. A gente tirou foto até, postou sem o Lucas. Pois é, traidores. Traidores os dois. E aí eu posso falar dos dois porque são amigos, da mesma turma que eu. Amigos pessoais, de fato, né? São pessoas que eu tenho muito carinho e apreço. Por isso que eu chamo de traidores, porque me abandonaram. Mas eu vou deixar eles se apresentarem. Dilene, já tenho um carinho muito especial por ela também, pelo pastor Willi. Já gravou comigo no semestre passado. E aí, quando é bom, volta, né? Fica a dica aí. Mas eu vou deixar vocês se apresentarem. Muito bom. Olá, queridos, graças e paz, né? Todos. Mais uma vez estou aqui, né? É um prazer imenso estar com vocês. Sempre muito bom estar aqui com a Igreja Metodista Cesariana. E vai pedir, manda aquele abraço, viu? Pedir Uhul. prazer. Qualquer dia eu vou lá. Vai sim, seja bem-vindo, viu? Serão todos bem-vindos. Vai pedir é pé de Barbacena? Não, vai pedir depois. É depois? Mas tá no caminho? Tá na... Acho que tá, né? Sai lá. Sai lá? É assim, todo caminho. Deus vai te levar no caminho, sim. Se aumenta 70 km, Você vai chegar lá certinho. Sei que lá perto, lá em. Eu falo pra É vocês, perto de ó, eu Caxambu, não né? sei falar caminho, eu falo pra você. Se eu não for com GPS, desde vai pedir. Vai perto de Caxambu. Passinho por lá. 3 km de Caxambu, vai pedir. Sei que Caxambu tem umas fontes de água Não, vai lá pra com vocês gás conhecerem. natural. Vai pedir. É perto de Varginha? É antes. Bom, você indo daqui pra lá Eu sei que o caminho é o mesmo. depois de Varginha. Depois de Varginha. É porque eu lembro que Varginha tinha um negócio ali pertinho que tinha essas fontes. Uma hora e meia mais ou menos. Legal. Eu sei. Olá pessoal, boa tarde. Sou Gladstone, seminarista e pastor. Sou seminarista do IWE, turma 2022. E hoje já viu a experiência do ministério, né? Tive o privilégio de poder assumir uma igreja hoje em Barbacena, com diversos desafios. E hoje é um prazer estar aqui com amigos. Lucas, nem digo que é meu amigo, é meu irmão. Tenho um apreço, um carinho muito grande. E Edilane, que conheço mais o pastor William, mas não tive a oportunidade de conhecê-la. Por poder passar um desafio com ela hoje também. A gravação do nosso devocional. O Alexandre, que é um cara extraordinário. Um pouco mais novo que eu, mas sempre que eu converso eu aprendo muito. Então hoje estar aqui é um privilégio, mais um presente, estar com pessoas que eu gosto, que eu aprendo. E é isso aí. Tamo junto. Bonito, cara. Que lindo. Sentiu aqui, ó. Lá. Eu sou o Alexandre, né? Eu sou um pouco mais novo. Sou mais novo da turma. Com certeza. Sou mais novo da turma. Eu estou atualmente. Eu acho que tá mais acabado. Pensa assim, tem o mais velho que é o mais acabado. Acabou de o cara. Espetacular e depois da Pascoa. A vida pastoral desgasta o cara. Pastor da Você tá seguindo o ministério. Mas eu atualmente estou na igreja de Ribeiro de Abreu, né? O Metodista Cesariana do bairro Ribeiro de Abreu, acompanhando meu pai, que é o pastor titular da igreja. Sou seminarista aqui também, né, no IWE BH, na turma desses dois. Graças a Deus a gente tá batalhando, tá chegando lá, né? Estamos chegando lá. Rompendo em fé. E como vou usar as palavras do Gladson, como a minha e a do Lucas, né? Estou aqui entre amigos. A Edilane conheci recentemente, né? Agora, mas Parece que muito tempo. parece que é muito tempo. Mas eu tive mais contato com o pastor Williams, tive contato com o pessoal, com alguns jovens lá da igreja de Baipendi, fiz bastante amizade com eles, gosto demais deles, mando até um abraço para eles, né? Graças a Deus a gente pôde participar de um evento muito bom. Gladstone, meu amigo também, a gente começou junto aí praticamente no... A gente começou mesmo... todos nós começamos no mesmo dia, né? Quem entrou depois foi o pessoal. Mas... Nós três estamos Quem aí entrou desde o depois? início. os remanescentes. Quem que entrou depois? Teve dois que entraram depois. Né? Adão entrou depois, Edilene. Adão, Edilene. Entrou depois assim, né? Na outra semana. Outra semana, O restante nem entrou. Mas estamos aí desde o início, correndo nisso aí. Teve alguns desistentes, né? Mas estamos saudosos. É porque não eram predestinados. Voltemos. Brincadeira, vamos lá. Mas graças a Deus
estamos correndo aí, lutando para chegar lá, alcançar o ministério. Show. Se você tá assistindo esse podcast, com certeza você já viu o tema aí na capa e você sabe, né? O tema é só para dar o start, mas a gente sempre fala, acaba falando de outras coisas aí. Mas pra gente começar, a gente vai falar hoje sobre fé e responsabilidade social. E aí eu, por conta, vou acrescentar um subtítulo aqui, né? Como ser uma igreja relevante à sociedade. Talvez fé é uma responsabilidade social. Olha aí, hein? Fé é uma responsabilidade social. Vocês já perceberam que esse podcast vai ser fluido, né? Porque assim, a gente fala e como a galera é todo mundo bem próximo e tal, a Dilene ela tem esse dom, né? Ela chega assim, ó, e parece que já tá aqui há muito tempo. E eu já conheço há mais tempo, então assim, ó, vocês vão ver que esse vai ser um podcast bem fluido. A galera vai falar bastante, vai falar pouco, vai interagir bem, vai ser legal, vai ser legal. A expectativa tava alta. Semestre passado era pra esses traidores terem gravado. Eu tava com ciúmes, né? Porque todo mundo já passou nessa mesa e eu ainda não. Todo mundo é muita gente, irmão. E eu não vou falar que a minha filha denominou o Lucas como meu BFF. Olha só. Mas agora em rede nacional, né? Rede mundial. Pois é. No meu celular tá assim, Lucas BFF. Por Pronto. ordem da minha filha, então. Mas Deus perdoa, meu amigo. Você me perdoa? Me chamado no final. E a rede mundial, porque enquanto você fala aqui no microfone em português, ele usa ali a inteligência artificial dele e bota em japonês. Perfeito. Cara, Agora você pode pedir perdão também pela mentira. Agora você pede perdão pela mentira, que você foi o primeiro convidado, seu cara duro. Mas é isso. O Alexandre já deu um adendo maravilhoso, né? Que fé é responsabilidade social, né? Eu acredito que é um bom ponto. Como é que a gente pode medir É possível, na verdade, medir a fé através de uma influência social? Ou fé é algo que fica só no campo das ideias? Como é que a gente pode fazer essa junção aí? Eu digo que, inclusive na última terça-feira, dando uma aula da nossa FL, eu usei essa expressão. A igreja, que os irmãos entendiam a diferença de a fé por obras e fé sem obras. E existe um paradigma em cima disso. E eu acredito que a fé pelas obras, ela é morta, como Paulo diz. Mas como Tiago rebate, aparentemente parecendo uma contradição, mas um adendo totalmente complementar ao que Paulo fala, é que a fé sem obras é morta. E a sequência é que, o que eu creio, né? É que eu não devo fazer para ser. Eu faço porque sou. Verdade. Então, o que eu disse à igreja na última terça-feira, na nossa escola do discípulo, foi que nós devemos agir com a nossa fé para mudar a sociedade. E uma expressão que eu disse, eu tento não me polemizar muito lá em algumas coisas. Hoje eu estou uma igreja mais tradicional, irmãos mais antigos. Não tem idade mesmo, mas eu me seguro, mas eu não consigo sempre, né? E eu disse, irmãos, será que se a nossa igreja fechar hoje, alguém vai sentir saudade dela? Será que se nós fecharmos as portas aqui, o nosso vizinho vai falar assim, a igreja fechou, ou será que vai ser só mais um boteco que fechou? Será que muda alguma coisa, né? Nossa falta faz falta? Será que no dia que não tem culto, será que o vizinho, nossa, hoje eu não vou ouvir o louvor dessa igreja, ou será que assim, ou será que ele vai falar assim, ainda bem que hoje não vai ter barulho? Então nossa igreja tem que ser relevante em todos os aspectos. Verdade. Eu, trazendo um adendo, né, e uma explicação do porquê eu disse que a fé é uma responsabilidade, a gente às vezes limita, foi o que eu falei na gravação do devocional, não sei se vai sair antes ou depois do podcast, mas procurei no canal que vai encontrar também. Não vai sair, você não saiu áudio, tem que gravar de novo. Eu tenho que gravar de novo. Mas provavelmente vai sair primeiro. Provavelmente vai sair primeiro. Mas uma coisa que eu disse num dos nossos devocionais que nós gravamos foi claramente sobre essa questão. A fé, a gente às vezes limita ela muito. A minha fé somente é aquilo que eu entrego para Cristo, né? A minha crença em Cristo, que é o que vai garantir a minha salvação. A gente coloca como se fé fosse só isso. Ou então coloca como se fé fosse só aquilo que eu preciso ter para ganhar aquilo que eu peço a Deus. Sabe? Às vezes a gente limita a fé somente entre esses dois aspectos. E na verdade a fé é muito mais do que isso. A fé é muito mais abrangente que isso. Eu preguei uma vez na nossa igreja lá sobre a gente viver em resposta da graça que Deus derrama sobre nós. E um dos tópicos que eu usei foi sobre essa questão da fé, ela ser transformadora. Como assim? Se eu só tenho fé por ter, nada acontece. Foi o que o
o que Tiago diz, né? A fé sem obras, ela é morta. Mas da mesma forma que tudo que eu faço, e isso está falando na Bíblia, eu não vou lembrar o endereço, mas tudo aquilo que eu faço sem fé é pecado. E aí isso explica aquilo que Paulo quis dizer sobre você só fazer obras e achar que tem fé não é o suficiente. É importante que a gente entenda que a fé ela precisa ser transformadora. Então, eu tenho fé, eu creio em Deus, eu sou salvo e por isso as minhas obras são condizentes com isso. E eu tenho fé suficiente para que a minha igreja seja uma referência numa sociedade. Como assim? Através da minha igreja, a sociedade onde eu vivo tem menos moradores de rua. Através da minha igreja, a sociedade onde eu vivo tem menos usuários de droga, tem menos assalto, tem menos de todas as coisas que são prejudiciais. A nossa fé transformou. Por quê? Através da fé da nossa igreja, e aí a gente traz num âmbito sem a limitação de falar que a fé é somente a crença em Deus ou a fé é somente algo para mim, a gente consegue fazer uma alteração na sociedade. E aí eu entendo que a fé é uma responsabilidade. Porque se eu pego a minha fé e falo, a minha fé é somente para mim, eu não tenho fé. Eu não tenho fé. Porque não existe ter um pouco de fé. Não existe ser é só um pedacinho. Eu só tenho fé em Cristo. Então eu não tenho fé que as coisas vão acontecer. Ou então, eu só tenho fé que as coisas vão acontecer. Sem a fé em Cristo não adianta de nada. Da mesma forma, sem a fé naquilo que eu posso fazer através de Cristo, é falta de fé também. É porque aí vira uma fé teórica, né? Exatamente. É porque assim. Conceito, né? E vira uma filosofia, vira algo meio. Eu acredito. Assim, ó. Não vai, na prática do português não vai fazer muita diferença, mas vai dar para ilustrar o pensamento. Deixa de ser fé e vira um meio que eu acredito. Uhum. Sabe, assim, ó. Não, eu acredito. Não, mas e aí? Não, eu acredito. Da mesma forma que eu acredito no rabinho do coelho. No pé, é o pé. É o pé do coelho. Pezinho, né? Faz parte parte do do coelho. corpo. Mas, da mesma forma, só para acrescentar essa fala sua, eu gosto sempre de trazer algo que engloba a Bíblia, porque a Bíblia nos completa em tudo. Perfeito. Efésios 2, 8 e 9 fala que nós somos salvos pela fé, pela graça, mediante a fé, e não vem de nós, é dom de Deus. Exatamente. Não vem pelas obras para que nós não nos gloriemos dela. Então a salvação que nos gera através da fé, que vem de Deus, eu creio que a salvação ela tem que ser transformadora e não pode vir das minhas obras, porque o texto fala, não vem de vós. Sim. Então, se essa fé que faz uma transformação e que gera salvação e mudança em pessoas, se fosse por minhas obras, não poderia falar que vem de Deus. Exatamente. Então, acho que eu embolei tudo, mas o que quer dizer é que se a fé que salva alguém vem de Deus, não pode ser nada que é terreno. E as minhas obras terrenas não podem fazer com que gere mudança, tanto em mim como em alguém. Exatamente. E o detalhe é que se você já pratica as obras, você não gerou mudança, né? Se você, antes de começar a ter fé, decide falar assim, eu vou ser salvo pelas minhas obras, eu vou mudar tudo antes de aceitar Jesus. Aí você muda tudo. Aí quando você aceita Jesus, o que vai ser transformado? Lá em Romanos 8:19 diz, né, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. O que eu entendo desse texto, embasado no que vocês estão falando aí, para a nossa igreja, para as nossas denominações hoje, né, onde elas estão inseridas. A minha igreja está inserida em certo lugar na minha cidade, e como que ela é uma igreja representante naquela cidade? Através dela atender pedidos de orações. Como assim? A oração é feita por quê? Porque eu tenho fé. Eu pratico fé orando. E quando eu oro, eu peço ajuda para Deus em algumas situações. E como é que a igreja é uma resposta para aquela cidade? Quando ela sai das quatro paredes e vai para a rua. Ela vai dar um alimento, ela está respondendo à oração em fé que aquela pessoa teve. Ela está respondendo àquela fé que aquela pessoa falou, nossa, eu vou orar aqui porque eu tenho fé. Mas aí aquela dúvida gera, poxa vida, mas será que a minha fé é o suficiente para algo acontecer? Aí que a igreja, através de Jesus, a sua sensibilidade pela voz do Espírito Santo, ela se manifesta. Ela vai fazer aquilo que muitas pessoas não fazem. Ela sai das quatro paredes, vai na sua casa e leva aquilo que você precisa para o alimento. Porque muitas pessoas falam, eu vou orar por você. Mas aí a oração, ela preenche o vazio no seu interior, mas ela não vai preencher a fome que está no estômago da pessoa, muitas vezes. Não falo somente de alimento, né, de alimento físico ali, de comida. Mas o principal hoje que as pessoas estão, a gente vê muita gente sofrendo financeiramente. E essa fé, fé, como é que eu tinha mesmo que você falou? A fé é uma responsabilidade social. Realmente, é uma responsabilidade da igreja.
Porque as pessoas, elas não têm muitas vezes a quem recorrer. Elas vão recorrer a quem está pregando o Cristo, que é vivo e que é aquele que supre as necessidades. Então, nós precisamos ver e atentar para isso. E graças a Deus, a nossa igreja ali em Bequim, a gente tem trabalhado com ação social e tem sido, assim, muito relevante para a nossa cidade. Muitas pessoas estão sendo atendidas e muitas pessoas, quando a gente entrega alguma coisa, ou quando a ação social entrega alguma coisa, elas dizem assim: vocês são resposta da minha oração. Loucura, né? E é isso que a Edilene tá falando. Eu vou te chamar só de Di, pode? Pode ficar Ah, a Edilene é muito Ed, grande. todo mundo chama de Ed Edi, também. pronto. Tudo que ela falando é muito muito legal, assim, vai muito de encontro com algo que eu falo muito com o pessoal que anda comigo, né? Poxa, a gente sempre fala do corpo de Cristo. Ah, nós somos o corpo de Cristo. Ah, nós somos o corpo de Cristo. Daí eu tava lendo um livro uma vez, e aí eu li num livro, e depois eu vi o pastor fazendo um paralelo com isso, que, assim, na verdade ele não fez o paralelo, mas minha cabeça fez. O livro falava que nós temos invertido a percepção de corpo. Na percepção de corpo, a cabeça manda o membro fazer, e o membro faz. Então, por exemplo, minha cabeça manda pegar o microfone aqui, levantar, afastar, chegar para perto, para longe e tal. Qual que é o problema? O membro não fala com a cabeça, pega o microfone e arreda. E aí o livro faz essa analogia. Nós somos membros do corpo de Cristo, Cristo é o cabeça. Só que aí a gente vai orar e fala: Deus, visita o fulano. Deus, ajuda o ciclano. Deus, vai lá no hospital, abençoa ele. Deus, assim, ó, transforma a vida do Beltrano. Deus, encontra o ciclano lá na hora que ele for dormir para mostrar o seu amor para ele. Quando, na verdade, a expectativa é que nós tivéssemos a sensibilidade de ouvir a voz de Deus e Deus falar: vai lá na casa do fulano. Visita o cara lá no hospital. Pô, fulano tá precisando de algo. Vai lá e seja a resposta para ele. E aí o paralelo que eu ouvi esse pastor pregando que ele fez foi: nós somos corpo de Deus. Por que a gente às vezes acha que Deus vai descer para abençoar alguém e não mandar que nós abençoemos? Se ele já tá aqui, né? Por que ele vai ter que descer se ele já tá aqui? Porque... Sim. E aí, assim, ó, na analogia de igreja, corpo de Cristo, cara, se Deus quiser abençoar alguém, ele vai usar o corpo para abençoar. Ele não vai descer aqui com a sacolinha de ouro e fala: isso aqui eu tirei um pedacinho da rua do céu, toma aqui, sei lá, pagar suas contas. Exatamente. Eu venho de um cenário de uma igreja muito de eventos. Uma igreja que gosta de movimentos. E a visão da nossa igreja hoje é pequenos grupos, é o discipulado, é 1 a 1, é ensinar, é caminhar, é pegar na mão e ensinar passo a passo. E eu até disse ao Alexandre mais cedo, a gente estava conversando, e que muitas vezes os irmãos me ligam ou mandam mensagem: pastor, fulano está não vendo o culto ontem, liga para ele. Pastor, a irmã tá doente, está no hospital, tem que ir lá visitar ela, vai lá visitar. E eu perguntei para alguns: por que você não ligou e perguntou por que não veio no culto ontem? Por que você não foi lá e orou? E se eu não estivesse aqui? Se meu telefone estivesse descarregado, eu só ia deixar de receber oração? Você faz parte do corpo. E uma coisa que eu digo muito, e eu levo para mim, é que Deus, ele condicionou o trabalho da igreja, a missão, para nós. Ele não vai descer nessa terra de novo e falar assim: peraí que eu vou reensinar vocês. Não. Ele já deixou a missão, ide por todo mundo. Ele já nos capacitou. Ele não vai nos capacitar, ele já capacitou. O Espírito está dentro de nós. Então nós somos movidos por ele. Mas eu esperar que ele me leve, não, eu tenho que ir. A ordem é ide, né? E depois que eu for, eu farei obras tais como ele fez ou maiores. Então, o poder não é meu, é dele. Mas a predisposição de ir deve ser minha. Eu não posso esperar que ele desça e faça, que já me deu a ordem de ir. E a igreja hoje tem estado, creio, condicionada a eu preciso de uma resposta pertinente de Deus. Deus já mandou ir. Para que eu vou esperar uma segunda resposta e já respondeu? Então, Deus não fala o que ele já deixou escrito, né? deixa eu escrever. Se já tá lá, ele não... Se eu não fechou, né? Não tem nada mais a ser acrescentado. Não, mas é porque o povo tem uma ideia de um Deus meio gravador. Pô, se ele já deixou escrito lá, ide por todo mundo, cara, ele não vai ficar toda hora falando ide por todo mundo. Aí daqui 5 anos ele aparece no ide por todo mundo. Ele quer agora a nossa manifestação. É o texto que você leu. Está esperando, a manifestação dos verdadeiros filhos de Deus. Talvez muitos não fazem hoje por não conhecerem a palavra.
Então, era até a pergunta que eu ia fazer, né? Que eu ia emendar, mas é que a gente já tá meio que enveredando nela. Porque eu acredito que, na teoria, todo mundo sabe o Tiago 3. Sabe? Na teoria, todo mundo conhece o Romanos 12. Na teoria, todo mundo conhece o texto de que a criação aguarda a manifestação. Na teoria, a gente tem tudo assim, ó. Na teoria, a nossa fé é bem construída. Sabe, assim, ó. Todo mundo sabe que o crente tem que ser relevante na sociedade. Todo mundo sabe que a fé sem obra é morta. Pô, há 5 anos atrás, 7 anos atrás, era a camisa de toda a juventude da igreja. A fé sem obras é morta e sepultada. Sabe que talvez seja um problema, e aí trazendo até uma fala que eu falei no início, o problema é que o cristão, ele começou a colocar a limitação da fé no sentido de ela é pra mim. Ah, a fé sem obra é morta. Então eu tenho que ter fé que Deus vai me dar emprego e sair entregando currículo. E aí, pensa no eu. Essa aplicação eu nunca vi, mas é a Entende? cara de uns irmãos. É. Então a pessoa acaba achando que a fé dela precisa. A fé com obras é eu pedir a Deus e eu ajudar ele a fazer. E aí, às vezes, até deixa de receber certas coisas porque acha que tem que ajudar a Deus e acaba atrapalhando. É, síndrome de Sarai. Exatamente. E aí a pessoa acha assim, poxa, a minha fé, ela precisa ser seguida de obras pra mim. Então eu tenho fé em Deus e eu sei que Ele vai fazer aquilo que eu pedi, Ele vai me deixar milionário. Eu quero 7 carros. Então eu vou orar pra Deus e vou começar a agir porque Ele vai me dar. Isso é papo de Sendo coach, que Alexandre. Esse é o problema. E aí esse é o erro. O papo é o papo de coach. Se a pessoa falasse assim, poxa, eu tenho fé e a minha fé vai vir em seguida de obras. E a minha obra vai ser uma obra social, ajudando uma casa de recuperação, visitando uma casa de recuperação para pregar a palavra de Deus. Seria perfeito. O problema é que as pessoas estão tão presas nesse papo de coach que acha que até a fé dela é só para ela. Aquele antropocentrismo, né? Aquilo ali é Não, tudo mano. eu. Se eu começar a falar difícil, não. Deixa de falar. Só escutando, pode ir complementando. Mas completando aquilo que tanto que a Edilene falou quanto o Lucas, e pegando um gancho naquilo que o Gladson falou, sobre Cristo falar que nós faríamos até coisas maiores do que ele fez, Cristo chega um momento onde ele mostra que nós devemos ser uma resposta para aqueles que ainda não têm fé. Como assim? Uma resposta ajudando na pequena fé. Como assim? Deixa eu lembrar aqui a referência. Marcos 9, 22. Um homem chega para Jesus e pede para que Jesus curasse o filho dele, que o filho dele estava sendo influenciado ali por um espírito. E aí, no 22, da parte B dele, o rapaz que chega para Jesus fala assim, mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e nos ajuda. E aí Jesus responde, ao que lhe respondeu Jesus, se podes, tudo é possível, ao que crê. E o menino imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. E aí às vezes a gente pega as coisas que Jesus fez, somente os milagres, né? Ele fez paralítico andar, ele fez cego ver, e a gente esquece de pegar certos momentos onde ele foi resposta, não de uma forma miraculosa, e sim de uma forma, às vezes com palavras, às vezes de uma forma mais... Os discípulos são exemplo disso, mano. Exatamente. Então, às vezes, ele é uma resposta de uma forma mais pessoal do que miraculosa espiritual. E aí, neste momento, ele foi resposta para uma pessoa que não tinha fé. Como que a gente pode ser uma resposta para alguém que não tem fé? Às vezes, uma pessoa que estaria orando, vamos usar um exemplo que Ednei usou, uma pessoa que estaria orando falando assim, Deus, eu tô com fome. Só que eu acho que o Senhor não tá me escutando mais, porque eu tô pedindo comida e o Senhor não me Aí traz. você vai lá e estende as mãos, ora para aquela pessoa, tira a fome dela. Entendeu? Isso não é resposta. Senhor, tira a fome dele. Esse é o ponto, não é resposta. Repreende esse Agora, sentimento se maligno de você fome. chega- Agora, se você chega, Repreende essa lombriga do estômago dela, senhor. repreende a gula, mas se você chega com alimento, entrega o alimento pra pessoa, fala assim, eu posso conversar com você? E aí você dá uma palavra, mas já entregando o alimento pra pessoa, ali a pessoa vai falar assim, poxa, você foi resposta. E através disso, mesmo que você não tenha falado nada sobre fé, através disso a pessoa vai ter mais fé. Vai ter Uma mais fé. experiência, Alexandre. Eu não vou delongar muito. Não, pode ficar à vontade. Mas eu tava na igreja num sábado, tava eu, minha esposa e um pastor que nos auxilia lá, o pastor José Campos. Abraço, meu amigo, não sei se ele vai assistir. Acho que não. Vai, ele gosta. Ele assiste? Ele é ligadão na internet? Acho que É porque o pastor José Campos, ele é um senhor de tipo uns 90 anos, né? 80 anos. Ele é... maravilhoso. Um amigo assim, que Deus me deu, que eu tenho pedido muito.
E nós estávamos da igreja, não lembro o que estávamos fazendo, acho que estava limpando a igreja, e entrou um casal muito simples, com uma criança, e ele chegou em mim e falou, pastor, tem um rapaz lá fora pedindo R$10, porque ele mora muito longe, ele pediu R$10 para pagar passagem para ele ir embora. O tempo estava meio fechando para chuva, e eu falei assim, pode ir lá. Fala que eu tirei R$10 do meu bolso e falei, pode dar ele. Mas só fala que só vai dar se deixar orar por ele. Ele falou assim, ó, o pastor falou que só te dá se orar por você. E eu lembro que eu olhei pelo canto assim, ele estava orando com esse rapaz. O rapaz tirou até o boné da cabeça, tirou o chinelo, acho que ele entendeu que ele vai orar, tinha que estar agora, né, O santo, lugar é e santo. tirar as sandálias dos seus pés e tal. Tá dentro da igreja, é santo mesmo. E Não. o pastor orou por ele. Há sarcasmo nas suas palavras, em nome de... O pastor orou por ele. É porque ele falou sério e seguiu, né, velho? E eu lembro que eu falei com ele assim, amanhã tem culto, 18 horas. Isso era um sábado, culto 18 no domingo. E aí, o pastor falou assim, não vai vir não. Eu falei, vai. No domingo, aquele casal tava na igreja. Com a mesma roupa que eles estavam no sábado. E acabou o culto, eu peguei mais R$10 e falei, vocês moram onde? Eu não conheço muito bem o Babacão ainda, não conheci ainda. Muito longe, eu dei mais R$10 para eles pagarem passagem. Passagem é 4. E eles foram embora. Domingo seguinte, eles estavam de novo na igreja. E eu falei assim, quero seu endereço. Não, no telefone, você não tem telefone. Me deu um endereço. E eu fui, encontrei o endereço que eles moravam. Eles moram até hoje numa casa de 4 ou 5 cômodos, sem energia elétrica. Fogão do lado de fora da casa, um fogão a lenha. O irmão dessa mulher, ele trabalha com recicláveis. Junta latinha, tudo que ele podia vender. E aquilo me impactou. E eu falei, eu não posso só orar por esse casal. Eu fui para a igreja, reuni os irmãos, falei, irmãos, domingo que vem eu quero todo mundo trazendo um alimento. E nós montamos 2 cestas básicas, eu levei para casa. Foi eu, minha esposa, meu filho e esse pastor. Eu cheguei lá, ela falou assim, olha, eu sou usuário de droga, meu namorado também é. Ela tem 3 filhos. Assim, um estado bem precário. E orei por eles, oramos por eles, e entreguei a cesta básica. E eles continuaram indo nos cultos todos os domingos. E eu observava que todos os cultos que eles iam, nós sempre promovemos alguma mesa no final do culto, alguma coisa, sempre eles ficam ali para comer. Ou seja, eles vão com fome. E como é que eu posso só condicionar a minha fé? Deus, abençoa eles. Eu preciso socorrê-los. De forma física, momentânea, com criança em casa. Hoje, ela não está com os filhos, porque os filhos foram levados para a mãe dela, para que ela possa se tratar, ela vai para uma clínica. E nós ajudamos em algumas coisas assim também. E quando eu digo que a fé é uma responsabilidade social, eu orei para que Deus abrisse portas, desse bênção, mas socorremos essa família. Sim. E se eu falasse com eles assim, tão orados, vamos embora. Pode ir embora. E aquela criança, como é que ele ia dormir? Você fez o. Desculpa. pode ir. Você fez o papel de Jesus não só no ato, mas também em ser um ativador da fé deles. Porque eu me reportei ao texto lá em João que conta sobre o paralítico de Betesda, né? Porque a gente passa por algumas circunstâncias nas nossas vidas que chega uma certa fase que você fala assim, poxa, não está acontecendo, vou fazer o quê? Você amortece um pouco a fé, se acomoda com a situação que vive. Então, já não está machucando mais, porque eu acho que eu escutei isso hoje, através de sucumbir àquela situação ali que a gente vive, a gente se acostuma ao quê? A ter as pessoas ao nosso redor. Sempre que a gente precisa ter uma esmola, não é o caso desse casal, é claro. E nesse contexto do paralítico, ele, ao meu ver, ele se acomodou, né? Porque ele estava ali e a todo momento que ele pediu uma esmola, tinha alguém dando alguma coisa para ele, né? E ele não fala, a Bíblia não fala que ele estava ali aquele tempo todo. Fala que ele era paralítico aquele tempo. Mas a Bíblia não fala que ele estava aquele tempo ali. Então alguém levava ele para ali, ou algumas vezes, certo? Só que a mesma pessoa não levava ele quando as águas eram agitadas. E o que eu quero dizer para ativar a fé, né? O que você fez? O que Jesus fez com aquele homem quando chegou para ele? Jesus não... Primeiro, antes de Jesus o curar, Jesus o questionou. Queres ser curado? Jesus sabia que ele precisava ser curado. Só que antes dele responder que sim, ele ainda respondeu para Jesus, mas Senhor, cara, eu tô aqui, ninguém me leva, né? Por quê? Eu até queria ir, mas não tem como, né? Porque eu acredito que passou várias coisas na cabeça daquele homem. Poxa, mas eu já tô aqui eu recebo esmola, de vez em quando tem alguém aqui conversando comigo. Será que isso vai continuar acontecendo?
A dificuldade De mudar. de mudar, a mudança para ele ali talvez era um incômodo. Que ele esqueceu do sofrimento, para ele estava normal. É igual as pessoas que vivem debaixo da ponte. Se você perguntar para ela se ela está sofrendo, ela fala que não. A gente já fez isso, como debaixo da ponte dava alimento. A gente perguntou para ele, cara, você gosta de viver essa vida? Ah, eu acostumei, não sinto falta de mais nada. Então, assim, quando Às Jesus... vezes você levar ele para uma casa, ele vai querer voltar para a ponte. já porque ele sente- aconteceu, porque lá ele se sente bem. E o paralítico, Jesus fez essa ativação nele, eu acredito para ativar também, ele atentar e para ativar a fé dele, porque Jesus não queria curar só o exterior dele, Deus queria curar o coração dele. Então, na hora da pergunta, eu acho que Deus movimentou algo no coração daquele homem e trouxe uma cura interna. Foi aí que ele atinou, não, peraí, eu quero ser curado. É aí que tudo aconteceu. Então, o que você fez foi ser um ativador de fé na vida daquele casal. Porque ela aceitou ir para a clínica se tratar. O que nós precisamos hoje é sermos ativadores de fé, né? E mais importante, não só isso, né? E aí é um detalhe que talvez sirva até como um conselho. Não adianta a gente ativar e se jogar, né? Sim. Assim, ativa a fé, a pessoa, nossa, eu quero tratar, eu quero ir para a clínica. Joga a pessoa na clínica e nunca mais volta para ver, nunca mais volta para cuidar, para visitar. E talvez seja importante, porque na clínica, nem todas as clínicas, vamos dizer, no geral, você encontra ali um discipulado com a pessoa, um acompanhamento diretamente 1 a 1, ali um ensinamento, às vezes até mesmo para o que fazer depois de sair da clínica. Quantas pessoas eu conheci que foram para clínicas, se trataram ali e saíram falando assim, a única coisa que a gente aprende ali é não usar droga. Eu não sei o que fazer depois de sair, minha vida inteira eu usava droga, minha vida Às inteira vezes ficam era presos ali, perdido. só que eu vou fazer? isentar eles de ter acesso, né? Exatamente. E aí, às vezes a pessoa fala assim, poxa, eu não tive um acompanhamento para me ensinar o que fazer depois de sair daqui. Então o que eu vou fazer? A única coisa que eu vou fazer é o que eu já conheço. E aí acaba voltando para aquela vida. Sim. Então, às vezes, como nós, né, e às vezes não, nós como cristãos, nós como aqueles que seguem o exemplo de Cristo, devemos ir atrás dessas pessoas, né, no momento que nós enviarmos elas, ativarmos essa fé e colocarmos elas ali, às vezes numa clínica, às vezes em algum lugar para recuperar-se, continuar acompanhando para discipulá-las e ensiná-las. Poxa, o que eu vou fazer quando sair dali? O que eu vou... como eu vou viver depois de sair? Como é a vida lá fora? Porque às vezes a gente perde muito, aí vamos trazer para um outro âmbito, a gente perde muito para aqueles que trabalham na boca, para aqueles que trabalham como traficantes, como isso, como aquilo, a gente perde para eles. Por quê? Porque são caras que eles têm um sistema muito grande de acolher a pessoa, transformar a pessoa em família, cuidar da pessoa, discipular, ensinar a trabalhar e botar pra rua pra vender droga. Organizado, né? Ele é realmente organizado. E uma organização que era pra gente ter. Eu acho louco, assim, ó. E eu ouvi isso até do pastor. Caraca, como lembrar o nome? Pastor lá da Batista Central, do Luxemburgo. Pastor Paulo Mazzoni. Paulo Mazzoni, boa. Pregação do Paulo Mazzoni, ele tava falando sobre questões de ministérios da igreja, né? E aí ele fala, todo mundo quer um ministério. Aí você tem o ministério da marmitinha, da quentinha, o ministério do guarda-chuva, o ministério do sopão, o ministério da roupa de frio na época de frio, o ministério do caixonete, o ministério disso, daquilo. E não que seja ruim os ministérios. Só que, assim, ó, Deus não nos chamou pra ficar levando sopão pros outros. Deus nos chamou pra transformar a vida de pessoas. Aí ele vai e conecta com o texto de Paulo e Pedro e João indo orar no templo. Daí eles estão indo orar no templo, aí tem lá o pedinte, aí o pedinte olha pra eles e fala, dá uma moedinha. Aí a Bíblia fala que eles olham pra ele, dão uma olhada pra ele e responde, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, talvez, né? eu te dou. Talvez eles até tinham alguma coisa pra dar físico ali, mas eles... Eu diria o inverso, talvez se eles tivessem, aquele cara tinha morrido paralítico. Eu acho que não tinha, porque eles não iriam mentir pro cara. Aí é pecado, né? Não tem, mentira. Opa! Eles tinham vindo Ananias e Safira, né, mano? Que mentiram com dinheiro aí. Tá doido? É uma bobagem. Recente, né? Safira eu não vou conhecer. Mas assim, ó. Brincadeiras à parte. Eu conheço o texto, viu? Talvez eu dizer que talvez eles tinham até mesmo. Você poderia buscar. Eu não vou dar o quê? Eu não quero sustentar o estado que ele está aqui. Sim. Eu vou dar a ele uma oportunidade de mudança, de transformação. Sim. O que eu quero dizer é que nós, como igreja, muitas vezes a pessoa pede um prato de comida
E nós, se dermos, talvez, só aquele prato de comida, ele vai voltar amanhã para pedir mais um prato de comida. É esse o ponto, assim, É ó. dar a comida, mas também dar uma oportunidade de mudança. Esse aqui é um detalhe. Um dos dois, aí vai parecer piada, mas não. Um dos dois que estavam neste momento ali teve a experiência de tirar dinheiro da boca de um peixe. Então, tipo, Sim, falta Pedro. de conseguir dinheiro, ele não tinha. O problema não é a Poderia dificuldade em conseguir conseguir- dinheiro. Ele A poderia fé deles conseguir. era além do Sim, palpável. Eles exatamente. exerciam realmente a fé. A Edilane E esse é o Exerce. ponto. trouxe a questão de um paralítico de Betesda, Uhum. em que Jesus não quer ser curado? Quero, então levantei. Chegou um outro paralítico, aquele trazido por 4, que desceu pelo telhado, e que ele queria o quê? Ele queria andar. Mas a primeira coisa que Jesus fez foi, não, filho, perdoados estão os seus pecados. Então, a fé ela é uma responsabilidade social, é que nós temos que analisar pelo Espírito, ter sensibilidade. Qual a necessidade daquela sociedade? Porque tem pessoas que precisam de um socorro imediato. O que você quer andar? Então anda, toma comida. Tem pessoas que precisam de uma palavra, de um discipulado, para que elas então tenham condição de receber. E tem pessoas que a maior doença que ela sofre está aqui. E Se não aquele cara na falta de tivesse andar. sido curado por Jesus e voltado sem uma palavra de perdão, ele teria continuado pecador andando agora. Então, é porque assim, ó, é o ponto desse texto, né? Não existe nada de errado em dar moeda pro mendigo. Sim. Não existe nada de errado no sopão, ou... Não existe nada de errado. O ponto é... É o mínimo que a gente pode exercer, sendo que a gente poderia dar mais. Não, mas eu nem vou dizer a quantidade do que a gente Não, dá. eu tô falando no sentido de qualidade. Tipo, Sim. Um alimento mesmo, é tão mínimo, sendo que a gente É tem o básico. um alimento eterno, se a gente tem, sabe? O ponto é... Como que eu, enquanto igreja, corpo, filho de Cristo, o quanto eu posso ser ponto de transformação para a vida daquela pessoa? Olha, eu estava em São Paulo num determinado dia, saí da padaria, tinha acabado de me alimentar, e tinha um andarilho empurrando um carrinho, e ali ele nos abordou pedindo dinheiro. E eu não gosto de dar dinheiro, porque Também não sou fã, não. alguns vão trocar com bebida, comprar bebida. Eu falei com ele, olha, eu posso te comprar algo pra você comer? Ele pode. Beleza, aí eu fui lá dentro, comprei. Aí quando eu fui entregar pra ele, eu falei assim, olha, mas antes de eu entregar isso aqui, eu sei que esse alimento vai te satisfazer talvez por no mínimo 2 horas. Mas existe um alimento que ele te satisfaz pela sua vida inteira, que é Jesus Cristo. Você conhece? Aí ele olhou pra mim assim, pois é, então só ele pode tirar você dessa vida que você está vivendo. Larga a mão disso, vai viver uma vida com Cristo. Isso aqui vai te alimentar agora, mas acabou. Aí eu comecei a ministrar pra ele. O que eu tinha, eu dei pra ele. Esse é o filho, perdoados estão os seus pecados primeiro. Exato. Porque dinheiro nenhum ia comprar a salvação dele. Então o que eu tinha de mais especial, eu dei pra ele, que foi a vida. Talvez se você não tivesse comprado aquele lanche, ele não ia parar pra te ouvir. Não Ponto de ia. conexão, né? É o ponto de conexão. Ponto de conexão, exatamente. Tira da reciprocidade. Também. Exatamente. Então, o detalhe é que, às vezes, na verdade, sempre era para ser somente um ponto de conexão onde as pessoas se transformaram em um evento social onde eu vou sair uma vez por mês, ou 2 vezes ao ano, 3 vezes ao ano, para poder fazer essa boa ação. E aí chamam de campanha de sei lá o quê, campanha do agasalho, campanha do sopão. Gostosa que a gente aprendeu com um pastor insano. Não sei se vocês conhecem. Ó, pastor, um abraço pro senhor. Muito bom. Ele ensinou uma coisa pra gente. Como é que ele chama? Pastor, ele chama Ivan Insano. Ele foi ministrar pra gente na igreja metodista. Insano. Não, Eu achei que era um elogio. É, Eu achei que era um elogio. Eu falei, o pastor é insano. Ele é totalmente insano, mas insano pro bem. Ele faz coisas que Depois você você não tem manda o noção. arroba dele. Vou mandar pra vocês. Pô. Cara, ele é top demais. Ele foi ministrar pra gente e ele uma simplicidade que não tem noção. Aí ele foi no mercado, a gente comprou umas coisas que ele ia ministrar no culto à noite. E quando ele chegava no caixa, ele dizia assim, oi, tudo bem? Pode ser homem ou mulher. Eu quero te dizer uma coisa, eu acho que você não escutou isso hoje. Jesus te ama. Aí a pessoa sorri, né, na hora. Aí ele fala assim, você escutou isso hoje? Aí a pessoa fala, não. Pois é, Jesus te ama de uma maneira tão grande que ele me trouxe aqui pra te falar com você. Pra falar com você isso hoje. O pastor Zé Campos é assim. Cara, a mulher encheu o olho de lágrima. Aí eu falei, vou passar isso pra frente.
todo lugar que eu for agora eu vou falar isso. Legal. Aí eu chego no Circular vai sair, mercado, né? eu chego no posto, meu esposo também é um exemplo pra mim, tudo que ele faz eu Pra copio. todos nós, né? Pra todos nós. Tudo que Sou ele faz eles, eu é, copio, fora a da... maioria das coisas que eu falo aqui foi porque eu aprendi com ele. Ele é o meu pastor. Eu vejo o meu Todo esposo dia eu como ouço meu a pastor. palavra de É, pedal com pedal pedal. Pedal com palavra. palavras, verdade. E esses dias foi com um Tudo que eu passarinho, paro né? pra estudar. E eu aprendi, cara, isso é tão gostoso. É bom pra gente. Sim. Porque por mais que a pessoa não receba, mas você fala assim, poxa, eu transmiti paz pra pessoa. Por mais que ela não entenda naquele momento. Mas alguma coisa vai ser transformada dentro dela. E começa Eu um exerci plantio, minha né? É? E vira um plantiozinho, né? Você tá Sim, lançando a sim, sementinha ali no claro. coração dela. Eu não sou o apresentador do podcast, mas eu tomo. É meu irmão, então. Vá. O que é ser uma igreja relevante numa comunidade? É ser uma igreja onde as portas estão abertas para todo mundo que tiver fome vir, ou uma igreja que transforma a comunidade? Uma igreja que dá a oportunidade da comunidade ser transformada por Cristo. Tem as duas vertentes, né? Eu preciso ter um acesso, esse canal de resgate, de resposta imediato, mas ser algo transformador de forma perpétua. Então, uma igreja relevante hoje, para mim, não é só na prática, mas É a conduta dela. Sim. A segunda, fé e prática, né? sim, eu faço a seguinte oração para Deus todos os dias. Não porque é uma reza, mas é porque eu quero ver mudança. Então eu faço uma constante oração ao Senhor. Eu falo, Senhor, eu quero que a minha igreja seja relevante nessa terra. Eu quero que a igreja Metodista Wesleyana de Baipendi seja a igreja exemplo daqui. Não porque eu quero ser melhor que as outras, não. Porque eu quero que as almas reconheçam que aqui existe um Deus que pode salvá-las. Então eu acredito que a igreja relevante nessa terra é aquela igreja que é um exemplo. Que ela não faz por nada em troca. Ela faz por amor às almas. Porque as pessoas hoje em dia estão visando muito, eu vou fazer por você porque eu sei que eu vou ganhar a sua vida. Ah, porque eu sou empresário, eu vou ganhar a sua alma. E você vai dizimar na minha igreja. E às Ou vezes outras deixa coisas. o morador de rua pra Sim, lá, isso. preferem. Não, mas até aqui na outra vez que nós estivemos aqui, nós falamos sobre isso. Você lembra? Sobre ministrar Aham. pros ricos. Que tem muita gente que deixa Sim. de ministrar porque é rico, não precisa. Não, eles Precisa, também Com precisam. certeza. Talvez Faz são os parte que do mais social. precisam, né? Sim. Mas eu acredito muito que a igreja relevante nessa terra é aquela igreja que faz a diferença onde ela está. Porque, não sei se aqui vocês têm essas coisas, mas tem muitas cidades que a gente vai e fala mal. Nossa, mas a igreja lá tem não sei o quê, tem não sei o quê, tem não sei o quê. Mas, poxa vida. Claro que nenhuma igreja é perfeita, mas o Jesus que a gente prega é perfeito. Então a gente precisa seguir o exemplo dele. Então eu quero que a minha igreja, cada dia mais, seja uma igreja relevante. É aquela igreja que você vai entrar e falar, se você conhece a igreja falando de tal, nossa, cara, que igreja. É uma bênção. Não só por causa dos cultos, mas porque é uma igreja que atende a sociedade na sua necessidade. Há umas 2 semanas atrás teve a feira literária, acho que foi geral, né? Isso, acho que a data é quase que geral. E a minha tesoureira, ela mandou no grupo da igreja que nós somos citados em um livro. Na feira literária citava os 100 templos mais relevantes de Barbacena e a Wesleyana de Barbacena era um deles. Fiquei muito feliz. Falei, cara, que top. Fomos citados em um livro. E eu pedi assim, eu falei assim, onde tá esse livro? Eu quero comprar, eu quero ver. Ela falou assim, não, é de uma prima minha que ganhou, ela vai ler, vai emprestar. Fez, não, manda algumas páginas de alguma coisa que fale. Ela mandou um print, uma foto de um dos dizeres e me chateou. E quando eu comecei a ler, o texto todo, completo, ele terminava dizendo assim, porém, era uma igreja pouco visível. E eu falei, irmãos, o que me chamou a atenção foi isso. Por que somos pouco visíveis? Que nós estamos o Lucas foi lá, nós estamos numa região realmente pouco visível, nosso bairro é um bairro mais simples, o bairro onde está a igreja é mais simples, a nossa rua ela é praticamente sem saída, poucos vizinhos, não tem comércio, é uma igreja realmente numa área pouco visível, visibilidade mesmo física não tem. Para conhecer a igreja tem que passar na rua, e ninguém passa na rua, não passa ônibus, não passa caminhão, não passa nada na rua da igreja. E um dos nossos desafios é estruturar a igreja e mudar para um lugar mais visível. Ponto. E eu perguntei aos irmãos, vamos espiritualizar a coisa. Será que nós não somos visíveis porque não fazemos nada? Então não quer dizer que estamos num endereço ruim, que não podemos ser visíveis. As nossas ações aí onde entra a fé por obras, né? Não obras por fé, mas a fé por obras. Quer dizer que
eu posso fazer alguma coisa mesmo num lugar morto, num endereço ruim, mas que a igreja seja reconhecida. Porque temos um tempo, temos um local. A crítica de Nietzsche é essa, né? E aí, se você tem um coração, Sim. cara, Deus tem um Foi prazer o de start fazer. que eu encontrei para mostrar, irmãos, precisamos mudar. Sim. Ano que vem faremos 50 anos. Falei, irmão, 50 anos é uma história, é uma vida. É quase que o dobro do que eu tenho. Eu só Pouco menos, preciso de um né? É mais que o coração. dobro que eu tenho. Pois é. E aí, o que fizemos nesses Que 50 moleque. anos? Pessoas foram, Nossa. pessoas ficaram, vão e vão. E aí? Deus só precisa de um coração e uma boca para dizer assim, Senhor, eu estou aqui. John Wesley disse, né? Era um cavalo sem ombros. É isso aí. Mas foi isso, exatamente isso que eu mudei nas minhas orações. Porque eu via lá na igreja, às vezes a gente ia orar e aí falava, Senhor, busca aquelas almas que estão lá fora. Isso não estou falando somente da igreja que eu estou agora, mas de todas as igrejas que eu já passei e das igrejas que a gente vai, é sempre a mesma coisa. Deus, aquelas almas que estão lá fora, incomoda o coração delas. Toca nela, Toca Jesus. nela, Jesus. A minha oração agora mudou para Deus, abra oportunidades para que Isso. eu possa ser uma resposta para essa Isso. pessoa. Abra oportunidades para que eu possa conseguir falar com essa pessoa, chegar a essa pessoa. É isso. Porque não adianta, ele não vai fazer descer assim do céu, assim com a luz, com as azonas e falar assim, ó, você aí, ó, oraram lá, e agora eu tô tocando em você aqui, ó. Eu sou Aceita Gabriel, Jesus. recebe aí. A forma de Deus vai. responder as suas orações vamos supor, Senhor, me dá paciência. Ele vai te gerar uma situação que vai te Sim. fazer ter paciência. Com Eu certeza. me lembro da última, você está falando aí eu me lembro da última oração que eu fiz antes da nomeação pastoral, né? Que a gente sempre sofre, né? E eu tava no hotel, foi Aqueles no Ibis. segundos. Nossa, foi no, Você tá eu numa lembro direitinho, eternidade. eu tava no Ibis Contagem. Foi aqui em BH, eu lembro que foi aqui, quando nós fomos nomeados para Baibendi. E na noite antes da nomeação, nós dobramos nosso joelho, meu esposo e eu, falamos assim, vamos orar agora, juntos, uma oração para que o Senhor Jesus, ele vire uma chave na gente. E eu me lembro direitinho, falei, Senhor, eu sei que eu não larguei o tudo pelo nada. Não, porque eu não tinha nada. Eu nunca tive nada. Porque o Senhor, para mim, representa tudo. Então, o que eu tinha não era nada perto de Deus. Então, eu larguei o meu nada pelo tudo, que é Jesus. E eu falei, Senhor, nós te entregamos a nossa juventude que é em nós. Eu me lembro até do louvor do Antes Freire. E eu comecei a chorar. Porque o Senhor ali virou uma chave no meu coração. Porque quando a gente entrega a juventude ao Senhor, quando a gente ora ao Senhor, cara, eu não me canso. A gente não se cansa. E o tanto que eu faço pela minha igreja não é porque para me gabar, não. Eu amo fazer o que eu faço. Porque eu faço o que eu amo. Eu faço por aquilo que eu falei para o Senhor que eu queria fazer. Então, eu entreguei a Cristo a minha juventude. E assim, eu trabalho bem mesmo, sabe? Eu faço bastante coisa. Eu falo assim, olha, para você ver. E cada dia que passa, o vigor, ele é renovado. E interessante que o cargo não se torna uma carga, né? Não. E para muitos É leve. hoje o cargo se tornou uma É carga. leve. E para nós, quanto mais eu trabalho para Cristo, parece que eu estou descansando nele, porque ele é Sim. nosso descanso. Às vezes você fala com as pessoas, nossa, mas você está falando assim que você é nova, seu esposo é novo. Eu sou nova e ele é novo, mas a cada dia que passa eu me sinto ainda mais jovem. Assim como Caleb. Eu quero ser renovada todos os dias, porque eu tenho certeza que aquele que traz o renovo, ele pode me fazer ter 80 anos com vigor de 15. Sim. Eu sei que eu tenho crido. Tem vivido isso, né? Para a gente concluir, a crítica do pavor dos cristãos, talvez, dos modernos, é Nietzsche, né? Nietzsche levanta lá a célebre frase que Deus está morto. E aí, o raciocínio dele, na verdade, é que Deus está morto, só seu corpo não foi sepultado. E aí, não sei se o pessoal sabe, mas Nietzsche, na verdade, ele era neto de pastor. Salvo engano, filho de pastor também. Morreram jovens e tal, e ele não viveu essa experiência com o avô. O avô eu tenho certeza, o pai eu tenho quase. Mas assim, ó, a crítica de Nietzsche não é uma crítica externa, não é uma crítica cosmológica ou filosófica, é contra Deus. Não. A crítica dele é social. A crítica dele parte de uma compreensão de que servir a Deus é ser corpo na sociedade. A crítica de Nietzsche não é uma crítica filosófica ou cosmológica. É uma crítica interna da igreja. A crítica é: Deus está morto, porque vocês são uma igreja de fé morta. Vocês têm matado ele a cada dia que É não lá em Apocalipse, representa. né? Que Né? fala das igrejas. Eu penso que Nietzsche talvez leu lá Tiago.
A fé sem obras é morta. Então eles olham e falam, ele fala, cara, se a igreja é corpo, pela obra a igreja tá Se ela morta. não faz nada, tá morto. Tá morta. Mas tá lá, aquele prédio lá, aquele povo que se reúne lá 1 ou 2 vezes por semana. E daí vem um raciocínio quase que óbvio, né? Cara, se isso é o corpo de Deus, se isso é o corpo de Cristo, o corpo tá morto. Só não enterraram ainda, mas já morreu. Porque a crítica é a igreja ser relevante na Eu sociedade. acredito que é aí que vem o ponto da responsabilidade. Porque a partir do momento que eu tenho fé em Cristo, eu me torno parte do corpo de Cristo. Eu vou dizer se algo eu não pior. agir, eu estou matando a Cristo. E aí vem a responsabilidade. Eu vou dizer algo nossa pior. Algo que pra sociedade. mim é pior. E é até pra gente caminhar pro final já. Mas assim, ó. Tá certo. Tá. Mas olha só, já foi mais de 1 hora de prosa aqui. Nem parece. Pô. Mas olha só. Que loucura. Hã? Não parece mesmo. Né? Mas olha que doideira. Não existe nenhum texto bíblico que arremeta servir a Deus de forma espiritual. Texto lá de Mateus 24, 25, não sei, quando ele vai falar lá que ele separa bodes e ovelhas, e aí ele condena alguns e salva outros, o texto vai falar que ele diz, tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber, estava nu, não me vestistes, fui preso, não foste me visitar, eu era estrangeiro, não me deu abrigo. Assim, ó, o questionamento dele em sumo vocês não me serviram. Vocês não me serviram. E a pergunta que eles fazem é: quando foi que não te servimos? E a resposta de Jesus é: quando não fez por quem precisava. Quando não fez pelo necessitado. Exatamente. Então, assim, ó, todas as vezes que você olha para a Bíblia te mandando ser cristão, te mandando servir a Deus, é social. Não existe um mandamento de me sirva de forma espiritual, me sirva de forma cultual, me sirva no diaconato, me sirva no pastoreio, me sirva... Não existe. Todas as vezes que você olha o que é espiritualidade cristã, ela é apontada por servir a Deus de forma social. Fica pior ainda quando você olha para o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é amor, paz, bondade, mansidão, benignidade, domínio próprio e tal. Cara, você pega lá a lista de todas as características do fruto do Espírito. É sério que alguém consegue olhar para aquela característica do fruto do Espírito e olhar para aquilo e falar: Deus quer que eu seja benigno com ele. Ou comigo mesmo. Ou comigo mesmo. Não faz sentido. Deus, Pacífico comigo mesmo. Deus quer que eu seja tardio no irar comigo mesmo ou com ele. Deus está preocupado que eu vou me irar com ele. Domínio próprio, falar com Deus ou falar comigo, não faz sentido. É sempre com o próximo. Moral, espiritualidade na perspectiva bíblica sempre é evidenciada por uma igreja ou por pessoas que servem à sociedade. Não existe espiritualidade bíblica que não envolva servir ao próximo. Então, quando a gente fala de responsabilidade espiritual ou de fé em uma igreja operante, eu me arriscaria a dizer isso de forma muito tranquila. Que, na verdade, ser uma igreja relevante na sociedade é o único caminho para ser igreja. Sim. Interessante que Paulo, ele dá um exemplo sobre isso, e não vou lembrar o texto agora específico, mas quando ele quer que as pessoas façam como Cristo, e eles falam assim: gente, vocês estão pensando que imitar Cristo é tão difícil porque ele é supremo, ele é poderoso, então me imitem, que imitem porque eu imito a ele. Sim. Ou seja, as obras que nós fazemos é simples, como as que ele fez. Esse aqui é um A detalhe. minha esposa postou aqui, um beijo pra você, que saudade dela. Se eu não falar dela aqui mas ela colocou aqui no status do WhatsApp dela: ele dormiu no meio da tempestade, mas ficou acordado no Getsemane. Porque ele ficou acordado no Getsemane, eu posso dormir na tempestade. O que eu quero dizer com isso aqui? As obras que ele fez, ele já fez a obra. Supremo, maior. Hoje nós colocamos dificuldade em fazer obras pequenas. Nós medimos a nossa fé em atos, sendo que ele já fez o ato maior. Com isso você respondeu a pergunta: como ser uma igreja relevante? Simples. Sendo uma igreja realmente imitadora de Cristo. Porque Cristo foi tão relevante que até hoje os anos são contados antes e depois de Cristo. Eu vi um Então ele Instagram, realmente foi relevante. eu ouvi um Instagram esses dias, a gente vai terminar. Vamos ver, relaxa. E assim, um pouco filosófico, né? Mas ele disse assim: se nós que ficamos. Eu tenho dificuldade com o telefone, eu no ano que escrevi para baixo para cima. E ele disse assim: se nós trocássemos o tempo que nós ficamos no telefone para ler a Bíblia, se alguém ouvisse a nossa voz, eles seriam transformados e curados. Se alguém passasse perto de nós, o ar que nós respiramos, se ele respirasse o mesmo ar que nós,
seremos curados. Sombra, né? A nossa roupa, enfim, tudo nós, porque nós seremos cheios de poder. Por que uma igreja hoje não é relevante? Reconhece pouco aquilo que a ordem que Deus é a palavra. O que nos dá poder mesmo é o nome dele, é a palavra dele. Ele é a palavra, né? Sim. Apocalipse 19 diz que ele é a palavra. Então, hoje a igreja ela tem sucumbido em algumas obras por não conhecer a Cristo. Então, nós buscamos tantos conhecimentos, tantas coisas, e quando colocamos a Bíblia, a obra, o fazer, o servir, porque nós somos mordomos, né? Nós vamos prestar conta do que nós fazemos aqui. Então, quando nós limitamos isso, a igreja ela deixa de cumprir o seu maior mandamento, né? É muito difícil você lá ser um no imitador de Cristo se você não sabe quem é Cristo. É Impossível, muito né? difícil. Se a igreja não busca mais de conhecer mais intimamente o Espírito Santo, não busca de ler a Bíblia e conhecer a Bíblia, que é a forma que nós temos de conhecer a Cristo mais próximo, como você vai ser imitador de quem você não conhece? É Tem crescer. Pela falta Conhecer e andar com ele, né? E aí fica pior, porque aí começam a criar Cristos para si próprios, né? Exatamente. Assim, ó, Cristo é. E aí começa a moldar Cristo no seu próprio auto-ego, né? Na sua própria auto-percepção de quem Cristo deveria ser para a pessoa. Então, assim, ó, depois que eu ouvi que a mulher que manipula o marido tá sendo bíblica porque Deus fala que a mulher sabe edificar, eu já não duvido de mais nada. Entende? Aí, Mas assim, ó, parece engraçado, mas não é. É o que vocês estão falando. terrível. Qual que é o ponto, assim, ó? Criou um Deus pra si, que não é Jesus. Criou um Deus pra si próprio, assim, ó. Deus é assim. Pronto. É o meu É Deus. porque quando eu crio um Deus, pra mim é mais fácil. Né? Mas É. faz Vai que ser ele como eu faz quero. as vontades. Um pastor disse uma vez pra mim, ele disse assim, olha, Deus, ele é o que você pensa que ele é. Simples. Se eu pensar que Deus é pequeno, ele vai ser pequeno. Se eu pensar que ele é tudo, ele vai ser tudo. Então Deus, ele é para mim o que eu penso. Se eu penso que ele não é o Deus que é o que está na Bíblia, eu vou criar um outro Deus. Pronto. Vai ser o Deus que eu quero. Esse E aí? outro Deus. Mas será que o Deus que eu quero criar, o que eu E aí é criei o pra mim, detalhe, será que o Deus que vai você quer é o Deus que você precisa? Geralmente não, né? Acho que normalmente não. Certamente que Tem não. certeza que não. Porque esse é o detalhe, às vezes a gente fica tão focado no o que eu quero, o que eu quero, o que eu quero, o que eu quero, que esquece de buscar o Deus que você precisa. Porque buscar o Deus que você precisa nunca vai ter erro. O Deus que você quer, 90% das vezes vai ter erro. É o que eu disse no devocional ali. No deserto, o povo, eles queriam conhecer o Deus de Abraão. Mas que Deus que é esse que ninguém só fala, ouço falar dele? Vamos fazer um Deus para nós igual a gente viu no Egito? Isso. Aí quando eles criaram um bezerro de ouro. Que era Porque exatamente o que eles queriam. vamos criar um Deus, já que é para criar adorar um Deus, não deve um bezerro de ouro. Deus, Moisés quebrou aquele bezerro e Deus falou assim, não, Moisés, basta eles querem alguém para eles adorar. Faz um tabernáculo. O tabernáculo representava a figura de Deus no meio do povo. O pecado do povo egípcio ali não era adorar outro Deus. Era criar imagem ou escultura do que era no céu. Porque, na verdade, eles não estavam se perdendo da fé. Eles não estavam querendo adorar um outro Deus, né? Na verdade, não tinha a ver com isso. A ideia deles eu preciso representar esse Deus de alguma forma. E a representação que eles conheciam Porque era o eles viam os bezerro. egípcios... A representação do Porque Deus a fé maior deles era a fé aquilo, deles né? estava em alguma coisa palpável, Visível. visível. No Egito tinha Ísis, Astarode e vários outros deuses que tinham templos, tinham figura. Sim. Eles viam, o nosso Deus não tem nada. Um outro exemplo, e aí trazendo talvez uma explicação que a gente teve até do pastor Jefferson, quando Abraão conhece Melquisedeque e falam sobre o Deus El, né, sobre El Shaddai e tal, Abraão toma para si, né, o Deus El, toma como nome o nome do nosso Deus como Deus El. Só que existia também um Deus com essa nomenclatura no meio cananeu. E esse Deus era representado por um bezerro. Esse Deus era representado por uma figura de um bezerro. Conhecendo as histórias passadas, que são passadas de pai para filho, de forma oral, eles conheciam, os hebreus ali, eles sabiam. Poxa, eu sei que os cananeus tinham um Deus El, Deus bezerro. O Deus El, na verdade, o Deus bezerro, era o Deus supremo, é o Deus dos Exatamente, deuses, Deus né? dos E deuses. eles conheciam de forma oral. Conheciam de forma oral. Falando. Pô, Então, Egito como eles não concentrava isso sabiam tudo, quem né? era Deus, eles falaram assim, poxa, eu tenho que representar esse Deus. Como que eu vou representar? Vocês lembram do bezerro lá, da história e O tal? Deus supremo. Então é ele. E aí eu fizeram a imagem. vejo sinceridade no coração daquele povo, porque eles assim, Sim. vamos criar um Deus de madeira?
Eles pegaram o melhor que eles tinham, ouro. Era o melhor que tinham, com certeza. Eles pegaram o melhor que eles tinham. Eu vi sinceridade neles. Por isso que Sim. Deus não recriminou, não puniu eles. Pelo contrário, mandou Moisés mais 40 dias orando no monte. E quando eu creio que quando desceu a Shekinah de Deus, aquela fumaça, e eles sentiram realmente a presença de Deus naquele Eles lugar, entenderam. esse é o Deus que nós queremos. Creio que aquilo ali, pra eles esqueceram o distração, passado. né? Você vê que Moisés foi mais xingado do que eles, por ter quebrado Sim. as tábuas de raiva, né? Ele foi mais xingado do que o povo. E dizem que Moisés era paciente, Assim, calmo. Ah, gente, Homem mais manso. chegou com os dois. O homem mais manso que já Pensava existiu. que ele era gago, né? É. Aí ele não conseguia falar, achava que ele era manso. Conheça com os gagos, que é bem caro. pô, eu também. Amém, irmãos. Eu acho que... Hã? Acho que dá pra fazer mais uma hora? Não, se depender de nós, a gente fica fácil aqui, assim, ó. Já foi mais de 1 hora, não foi? Quanto que foi, Jean? Quanto tempo aí? Tempo de gravar. Tem embaixo lá um Vai, tempozinho lá. Do lado do vermelhinho, só não Ah, mano, 1h07 só. Ah, não, então tá bom. Porque eu tô contando desde o começo, vai dar 50 minutos. Como é que é? Corta seu pai. O bom do No Céu ao Vivo é isso, né? Que dá pra gente ler e Dá pra dá pra Começo não cortar. vai valer, né? Então tá bom. Vai não. Então, Mas é isso. não sei o que falar. Mas é isso, pessoal. Assim, ó. Meu desejo e a minha expectativa até ministerial é de realmente ser uma igreja relevante. E eu acredito que o evangelho nunca foi teórico. Talvez a maior diferença que o evangelho tenha para qualquer outra religião, acho que salvo nem essas, né? Inclusive elas também, mas assim, eu ia dizer que salva as religiões de matriz afro, porque existe liturgia também, né, nas religiões de matriz afro. Mas a maioria das religiões, elas tendem a ser filosóficas. Sabe assim, ó, lide com suas dificuldades, com seus problemas, entenda o seu karma. Não sei o que, reencarne para uma vida que, não sei o que. Assim, ó, e o evangelho não, graças a Deus por isso, né? O evangelho é uma... É ruim até falar de religião, mas é uma fé que te cobra algo prático. É uma fé que te propõe a te transformar para que você seja transformação para os outros. Vou falar um negócio aqui, se tiver errado, vocês cortam, não deixa aí. Mas quando tá escrito assim, que a letra mata, mas o espírito vivifica. Eu vou usar uma teoria, talvez. Teologia creio que própria, né? Isso queria que a Glória. Gladstoniana. Eu senti aqui, vou falar. Primeiro evangelho de Glass, capítulo 1, verso 1, vai. Vai. A letra mata, se nós queremos só na teoria. Conheço o evangelho só na letra, na teoria, conheço tudo. Mas eu não faço nada. Essa letra talvez mata se o evangelho ficar só teórico. Se eu não praticar o evangelho que o Espírito me promove a praticar, a viver esse evangelho, a levar esse evangelho à frente, só a letra vai matar. Só a teoria não Só a vivifica, né? teoria. Isso. E o Porque detalhe- o que vivifica é o Espírito. O que vivifica são as práticas daquilo que eu conheci. Eu não consigo fazer sem conhecer a lei. Mas se eu conhecer a lei e só ficar nela, não vai adiantar. Então a letra, assim, é uma teoria, a letra mata se eu ficar só nela. Eu devo conhecer a lei e praticar e viver o que eu prego, né? É colocar em prática aquilo que está na lei, que está na palavra. Porque qual que é a lei maior para a igreja? Ide. Se eu conhecer que ide, tenho que ir, mas eu não ir, vai adiantar de quê? Verdade. É igual a faculdade. Se você não tiver uma cabeça feita, uma cabeça direcionada por Cristo, você não vai ser o exemplo. Você vai se, né, ficar ali naquele lugar ali e vai acabar se sucumbindo ou misturando com a... Porque eu já vi muitas pessoas falando, muitos jovens falando que fizeram faculdade, aí se desviaram perdeu. e tal. Tudo que eu faço, eu procuro eu já tô tão um pouco chato com isso, bastante com isso, que eu sempre procuro me dedicar. Eu me cobro muito. Não, Eu cara, fiz um a gente tem que estudar. curso para me preparar profissionalmente para ir para Barbacena, porque eu deixei meu emprego aqui. E eu fui presenteado como o melhor aluno da turma. Não só em disciplina, como a melhor nota da turma foi a minha. Hoje no seminário, eu tive o privilégio de não me destacar entre eles, porque nós somos, né, iguais. Eu tive o privilégio de ser enxergado pelo seminário, de ser um exemplo para ser, acho que o primeiro seminarista que assumiu uma igreja sem formação foi eu. Creio que sim. Isso não é demagogia, não é mérito meu, mas que eu digo assim, eu sempre procuro me destacar naquilo que eu faço, principalmente como é Cristo. O curso que eu fiz, eu me destaquei porque, Senhor, eu preciso ser diferença aqui. Sim. Eu preciso me portar diferente.
em todos os aspectos. A igreja tem que fazer a mesma coisa. Onde estamos? Precisamos ser referência. As pessoas que passarem perto da nossa igreja têm que ver, ele é uma igreja de referência. Não pode ser teórico. Não pode ser. Exatamente. Eu tenho um sonho onde a nossa igreja, aí não falando somente na qual eu estiver, mas todas, e não se limitando somente à nossa denominação, ela se torne uma referência e visível em relação a todas as áreas da sociedade. O pastor Lírias nos deu a 7 esferas, matéria né? sobre as 7 esferas, e quando a gente para olhar sobre as 7 esferas da sociedade e para colocar a igreja em paralelo ali, a gente vê que a gente mal flui em uma delas. Falta muito. Falta muito. Quando flui em uma, erra na outra. Erra na Quando outra. entra na outra, a que Então, está fluindo já eu consegue tenho falado referência. muito isso lá na nossa igreja, a um ponto de que a gente precisa ter uma resposta, e eu sonho em ver a igreja como uma resposta a isso, para que saiba viver e agir como Cristo viveu e agiu. Saiba transformar como Cristo viveu e transformou. Porque se você para hoje para pegar a história da igreja e ver aonde ela foi relevante, ou então qual que é a maior visibilidade que você tem da igreja hoje? Chegar para alguém na rua e perguntar, às vezes a pessoa vai falar sobre quando a igreja matou várias pessoas, vai falar sobre quando a igreja fez várias coisas, e raramente a gente vai encontrar uma coisa boa sendo falada. Se você fala de Cristo, a maioria vai falar, não, que Cristo foi, a gente sabe quem que foi Cristo. Mas se você fala da igreja, as maiores visualizações que temos da igreja é ruins. São coisas ruins. Ou são imagens ruins ou são igrejas ruins, né? São igrejas ruins. Então eu tenho um Será que sonho essa imagem é só uma imagem ou será que é a verdade, né? Isso, é. Então eu tenho um sonho de que a igreja mude essa visão, não só hoje, mas histórica. Ao ponto de chegar lá na frente, chegar nos meus filhos, meus netos, e quando perguntar qual que é a visão que você tem da igreja? E a pessoa fala, eu tenho a visão de uma transformação na sociedade. Porque as igrejas que eu conheço mudaram a sociedade. Hoje o meu coração age pelas nações. Na verdade, quando eu conheci a Wesleyana, eu estava me preparando para ir para Portugal. E o Senhor mudou toda a história, mudou tudo. E eu saí de uma igreja e achei que eu ia para a Europa, vim para a Wesleyana. E Deus, e meu coração age pelas nações. Pastor Marlon é um amigo que eu tenho. Chegou em Moçambique, em Nacala essa semana. E quando eu vi a recepção dele, meu coração incendiou. Porque eu falei com minha esposa, nem que eu vá lá, faça um culto e volte, mas eu quero ter experiência de pisar numa nação, mas para fazer diferença. Porque pregar no nosso conforto é simples. É fácil. Na nossa zona de conforto. Eu tenho vontade de entrar numa comunidade africana como Moçambique, e que muitos pensam, eles vão para lá e vão ver, agora são os novos europeus. Não, eu quero ir para uma igreja, para um local, e eu quero sentir que Deus me usa para transformar alguém. Só que muitas vezes nós colocamos nosso pensamento de uma forma longe, deixamos de onde está. De viver o agora. Exatamente. Não De fazer cada aquilo. vez. Meu coração arde pela Europa, arde por uma nação. Mas onde Deus me colocou hoje, eu preciso dar. Onde você precisa começar a transformar Isso aí a para gente chegar faz lá. até dentro de casa. Sim, com certeza. Às vezes o meu filho está Bairro. perdido, Meus filhos. meu filho está perdido, e eu quero ganhar os filhos de uma outra nação. Mas isso Sendo aí. que tá lá seus filhos. Isso a gente faz o tempo todo. Aí Exatamente. isso é uma responsabilidade social, né? Começa dentro da nossa casa. Meu primeiro ministério é minha esposa. É isso aí. Ontem eu tava pintando a igreja e ela tava em casa. E eu liguei pra ela assim, nós vamos lavar a igreja agora, você quer vir pra cá pra me buscar? E quando eu cheguei, eu falei com ela ontem à noite pra dormir. Eu falei, olha, eu agradeci o Senhor por você ter limpar a igreja comigo. Porque ela ficou em casa por causa dos nossos filhos, depois ela foi me ajudar. Porque eu quero estar perto. Eu preciso estar, eu não posso cuidar de uma igreja e deixar minha esposa de lado, os meus filhos de lado. Então a responsabilidade social, ela deve começar na nossa casa, se estende para a igreja e da igreja para a É comunidade. importante que, e aí é o detalhe que a gente falou sobre a questão de ser resposta. As pessoas que estão lá fora, elas não leem a Bíblia, elas não têm a Bíblia. A pessoa que não acredita em Deus, não tem para que ela ler a Bíblia. A pessoa que não conhece a Cristo, não tem para que ela ler a Bíblia. Ou ler como livro Vai deixar comum. lá o ler como livro comum. Mas nós, como cristãos imitadores de Cristo, nós devemos ser a Bíblia que eles vão ler. Nós devemos ter essa resposta. Eu gosto muito de usar o exemplo de Wesley. Wesley, ele era um exemplo, assim, ambulante, né? Era uma Bíblia ambulante. Ao ponto que ele transformava a sociedade, onde ele estivesse, ele transformava. Tem a história dos bares, né? Numa cidade. O Alex me falou o nome da cidade que eu citei no devocional, ele falou o nome eu esqueci. Mas
na cidade, se você chegava lá nos bares, não tinha bebida alcoólica. Não vendia bebida alcoólica dentro de um bar, virou um lanchonete. Ele passou ali, né? referência, né? Porque não vendia mais. O cara acabou com todos os prostíbulos da parada, acabou com a corrupção. E agora eles estão fazendo o que agora não sei se é na mesma cidade, mas estão bares, igrejas estão tornando bares, né? Sim, Eu vi em Belo Horizonte. exatamente. Belo Horizonte. É aqui em Belo Horizonte. Acontecendo isso. Bar gospel. Não, não. Ah, Não. Tá falando da cidade lá. Não sei se é em Onde era a igreja fechou e virou um bar. cidadezinha dentro ali da Vários Em Inglaterra. Belo Horizonte começou agora. É. Começou Um agora. bar gospel. Não, já tem muitos anos. Era uma igreja, tipo aqui, o prédio que a gente tá é uma igreja, aí fecha e vira um bar. Com a cruz, tudo lá, sabe? O Terceiro no Cabana, uma igreja que tinha lá, o pastor, não sei porquê, fechou a igreja e colocou assim, igreja. Vende, aí ele falou assim, tô passando ponto, pode virar bar, pode virar salão de cabelo. Virou o contrário, né? Ou outra igreja. Foi o contrário. Já tá comentando ali que a igreja aqui perto, é porque ele tá sem microfone, né? A igreja num bairro aqui próximo, o pastor fez isso, passa o ponto, pode ser o que quiser, até bar. Você falou aí Caótico. da Bíblia, quem fala essa frase é Billy Graham. Billy Graham. Somos a Bíblia que o mundo lê. Tem outra frase também de um outro. Eu falei Eu não lembro agora de quem foi a pessoa. Meu pai fala muito essa frase. Acho que é de Agostinho de Hipona. Que é aquela frase: pregue sempre. E quando puder, ou se possível, use as palavras. Porque a sua vida precisa. Pregue o evangelho, se necessário, fale Se alguma coisa. necessário, fale alguma coisa. Moral, todas as pessoas que foram socialmente impactadas e que mostraram ou que revelaram Cristo ao mundo foi através de um servir à sociedade. Sim. John Wesley, até farmácia popular para remédio com preço acessível abriu. Jesus foi esse exemplo, né? O maior exemplo. Ele pregou o evangelho, ficou várias horas. Peraí, gente, vocês estão com fome, vamos embora com fome? Vamos Conta comer. que todos esses reformadores, essas pessoas que cresceram, vamos dizer assim, de uma forma social, que desenvolveram trabalhos sociais, pensando em viver a Bíblia, viver Cristo, foram exatamente isso que eles fizeram. Seguiram o exemplo de quem? Pegaram o exemplo de Cristo, não de uma forma somente espiritual, porque às vezes a gente acha, vou pegar só o exemplo espiritual de Cristo, então eu quero curar, eu quero sair por aí gritando e demônio saindo. Sendo que esquece de usar os exemplos que não são ensinados, às vezes, com as palavras deles, e sim somente imitando ele. Porque existem coisas que Jesus não fala. Olha, se vocês forem e fizerem trabalho social assim, 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 vocês vão ser relevantes. Não, tem coisas que Jesus não falou, e sim fez para que a gente aprendesse com os exemplos. Para concluir, eu vou deixar uma frase e eu vou furtar a do Alexandre. Fé é uma responsabilidade social. Servir a sociedade não é evangelho. O evangelho é Cristo na cruz. Mas servir a sociedade é reflexo, resposta, uma extensão, é uma obrigação de quem é transformado pelo evangelho. O ponto é que não servimos para ser salvos, mas por sermos salvos, servir. Boa. Faço pra ser, eu faço por ser. Ó, tá ficando legal. Ele morreu a minha morte para que eu vivesse a vida dele. Exato. Aleluia. Isso aí. Amém. Deus abençoe a sua vida. 2 vezes por ano tem vaga aberta para esse seminário maravilhoso. Você pode entrar no site aí do IWE e fazer a sua inscrição. No Instagram também. Procura lá pela igreja de Baipendi, pela igreja também de Barbacena. Eu tenho certeza que vai ser maravilhoso. Vocês estão no Ribeiro de Abreu, Metodista Wesleyano Ribeiro de Abreu, e eu estou também no bairro Oitis, tá bom? Deus abençoe sua vida, mande esse vídeo para seus amigos, siga lá o IWE Polo de BH também no Instagram, nas redes sociais, e estou te aguardando aqui para próximas turmas do seminário. Deus abençoe sua vida.